E em determinado momento aconteceu a chegada dos povos europeus no continente americano. A partir de 1492, diversas expedições, principalmente de Portugal e Espanha, mas também expedições de franceses, acabaram chegando no continente americano. Essa chegada foi uma consequência direta do desenvolvimento do comércio e a busca por novas rotas em direção ao Oriente, buscando furar o monopólio que existia ali entre os mercadores de cidades-estados da atual Itália, como Gênova, Veneza, e que acabou levando Espanha e de Portugal, principalmente, a investirem muito nas chamadas grandes navegações. Como eu disse anteriormente, o marco de 1492 é muito importante, pois foi a missão onde Cristóvão Colombo acabou chegando ao continente americano sob bandeira do Reino Espanhol, e lá em 1500, sobre a bandeira do Reino Português, Pedro Álvares Cabral acabou chegando aqui no continente americano, iniciando ali a presença europeia ao longo dos territórios do continente americano. Na América Latina, o modelo de colonização, de ocupação implantado por Portugal e Espanha e também por França em suas colônias foi chamado modelo exportador, o modelo de plantations, onde as colônias eram colônias de exploração, onde esses recursos eram explorados, recursos naturais como ouro e prata, e aconteceu também o plantio de grandes fazendas, principalmente de cana-de-açúcar para a produção de açúcar e tabaco, ali visando apenas a exportação, e o uso de mão de obra escrava, indígena, nativa americana, ou de mão de obra escrava vinda ali de povos do continente africano que eram trazidos contra a vontade ao continente americano. Aqui a gente tem uma pequena ilustração aqui que mostra dos domínios aqui dessas potências europeias aqui. Essas áreas em rosa e em salmão são as áreas de domínio espanhol. As áreas em amarelo aqui o domínio português. Aqui temos também o destaque para o domínio francês em azul. E aqui áreas de domínio holandês. E aqui também temos as áreas em verde aqui, as áreas de domínio inglês, de domínio britânico. Seguindo, esse modelo adotado por Portugal e Espanha e também França acabou sendo utilizado também pela Inglaterra em algumas colônias, principalmente as colônias mais ao sul do atual território dos Estados Unidos, lá na América anglo-saxônica. Esses ingleses acabaram utilizando as colônias, principalmente colônias como a colônia da Geórgia, da Carolina do Sul, como colônias de exploração, onde plantavam principalmente tabaco para ser exportado em direção à Europa. Enquanto as colônias mais ao norte, como Massachusetts, Nova York, acabavam sendo usadas como colônias de povoamento, onde a função dessas colônias, dos colonos que iriam para ali, era apenas povoar, apenas criar ali animais, plantar para o subsídio, porque o interessante para a coroa inglesa era ocupar aquele território. Isso também acabou acontecendo também nas colônias do Canadá, muitas vezes mantendo relações comerciais ali com os povos originários daquelas regiões mais ao norte do continente. Aí, algum tempo depois, já no século XVIII, por volta de 1760, as chamadas 13 colônias britânicas na América começaram ali uma série de questões sociais, movimentos sociais, que acabaram levando conflitos armados entre essas colônias e com apoio muito grande da França contra a Inglaterra. Esse conflito acabou resultando na declaração de independência dos Estados Unidos. E esse movimento depois acabou influenciando outros movimentos, só que na Europa, como vocês já devem ter estudado em história, ou vão estudar ainda, que foi a chamada Revolução Francesa, que abalou muito e mudou muito a estrutura política europeia. Mas isso é papo para outro momento. Depois da independência dos Estados Unidos, milhares de imigrantes europeus, principalmente ingleses, escoceses, italianos, acabaram sendo atraídos para esse novo país, que tinham coisas muito importantes. Primeiro, há uma liberdade religiosa. Segundo, muitas terras, e as pessoas eram convidadas a vir para essas terras. Se na Europa você tinha pouco espaço, você tinha ali uma disputa por terra, terras muito caras,
No continente americano, isso já não era um problema tão grande. Existiam várias terras que poderiam ser utilizadas, ser ocupadas, levando aí a uma expansão do povoamento, principalmente para o oeste dos Estados Unidos. Já na América Latina, o período ali a partir do século XVIII, Portugal e Espanha, que ainda se mantinham presos a esse sistema de exploração, de apenas vender as riquezas de suas colônias, enquanto Inglaterra e principalmente França ali já iniciavam um processo de industrialização. Isso acabou levando ali esses dois países, tanto Portugal quanto a própria Espanha, a perderem esse protagonismo que eles tinham conquistado lá atrás, quando iniciaram as grandes navegações. Agora, espanhóis e portugueses viram suas colônias ficarem independentes ao longo do século XIX. Porém, ao contrário do que aconteceu com a América Portuguesa, que é o território do brasileiro, que se tornou um único país, muito até pelo fato de o grande símbolo desse movimento de independência brasileira foi um membro da família real portuguesa, Dom Pedro I. Na América Espanhola isso não aconteceu. O território espanhol no continente americano acabou se dividindo em vários países, como Argentina, Peru, Colômbia, Guatemala, México, Chile. E aqui esse mapa a gente acaba tendo aqui algumas das datas de independência desses países. O Brasil em 1822, o México em 1821, a Guatemala em 1838, a Argentina em 1816, o Paraguai em 1811, Bolívia em 1825, o Peru em 1824, ou seja, todos em um mesmo período. Esse período em que esses dois países, essas duas monarquias, Portugal e Espanha, estavam muito enfraquecidas. E esses países acabaram se tornando independentes. Elites locais acabaram lutando ali pela independência desses países. Ficamos aqui com esse nosso capítulo 2, falando sobre o processo de construção do continente americano, aqui de formação do território americano. Nos próximos meses acabaremos comentando mais um pouquinho sobre esse processo de formação. Então, em caso de dúvidas, entrem em contato comigo para que eu possa ajudá-los. Até a próxima aula. Tchau!